Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Um prazer enorme estar novamente aqui com vocês. Na live de hoje, a gente vai estar falando aí da matemática na prova da Polícia Militar São Paulo, né? Soldado de segunda classe. Primeiro, um recado muito importante aí para vocês. Estão abertas as inscrições do curso, né, da Polícia Militar São Paulo e tem condições especiais rolando aí nesse momento. Quem quer dar o primeiro passo aí de verdade, clica no link fixado aí como comentário ou no link na descrição aqui da live, confere aí já agora. Você participando aí do mini curso, você vai receber aí um edital verticalizado, você já vai poder encontrar aí na própria descrição da live, tá? É só depois dar uma olhada com calma aí. Então hoje a gente vai estar explorando aí a parte de matemática, né? Um assunto importantíssimo aí para quem vai está se preparando e vai estar prestando aí a prova da Polícia Militar. Bom, aqui o conteúdo, né, que geralmente a gente costuma ver aí nos editais, aqui do conteúdo provavelmente, né, do próximo edital, é o que estava no último edital, né? Sempre mantém o edital, a VUNESP mantém o edital dela. 14 tópicos, né? São 15 questões de matemática na prova, aparece um pouquinho de raciocínio lógico. A última prova, né, nós tivemos aí duas questões de raciocínio lógico, uma de sequência, uma de diagramas lógicos, né, mas hoje a gente vai estar explorando, né, quando você vê aqui tem todo o conteúdo de matemática, né, aqui tem MMC, mas não tem MDC, tem regra de três simples, mas não tem regra de três composta, tem geometria plana e espacial, mas não tem geometria analítica, né, então não são todos os tópicos aqui de matemática que são explorados na prova, mas uma quantidade grande aí, né, de conteúdos de matemática que tem que ser estudado. E hoje a gente vai estar comentando o que é certeza absoluta de estar presente na prova. O que a gente sabe já por experiência, por provas anteriores, certeza, né, que vai estar presente na prova. Então são assuntos que a gente prioriza o estudo, né, a gente já vai aí ticando os assuntos que já está aprendendo, que já está ok, e esses são os mais importantes. Aqui estão os top, né, que costumam aparecer aí nas provas da VUNESP em geral, né, e sempre estiveram presentes em provas anteriores da prova da Polícia Militar. O bacana de estudar matemática aí para a prova de soldado é que você também vai conseguir usar esse conhecimento seu para a prova de sargento, né? Estando ali na PM, dá ali o tempo necessário ali dentro já da PM, e depois você já vai poder estar prestando a prova de sargento. Conteúdo, matemática a mesma coisa, né? Então, você vai poder continuar treinando aí e depois alavancar aí na sua carreira, tá certo? Então a gente vai falar de MMC, vamos falar de equações de primeiro grau envolvendo frações e porcentagem. Eu apelido de árvore de frações e porcentagem, porque a maneira que eu resolvo fica parecendo um fluxograma, parecendo uma ramificação de árvore, né? A gente vai falar de sistemas de equações, assunto top na banca VUNESP, sempre presente. Geometria plana e espacial, nunca faltou aí nas provas. Regra de três simples, razão e proporção. Aumentos e reduções percentuais, né? Então a gente fala em porcentagem duas vezes, né? Tem dois estilos de exercício que a VUNESP costuma cobrar aí de porcentagem. Um é o que a gente chama de aumentos e reduções percentuais, é meio que uma matemática financeira mesmo. E a outra de porcentagem vai lá no comecinho, junto com equações de primeiro grau. São assuntos que a gente vai particionando um valor, né? Do meu salário, 15% pago aluguel, do restante, 8% pago energia elétrica, água, do que sobrou, metade vai para a poupança. E aí eu tenho que ficar, né, particionando, por isso o nome árvore, né? Então são dois modelos aí de porcentagem. Aqui embaixo entra aumentos e reduções percentuais, assunto sempre também cobrado aí nas provas da banca VUNESP. E termina com tabelas e gráficos, né? Sempre também vai ter na prova um exercício tratamento da informação, onde a gente tem que estar fazendo uma interpretação numa tabela ou num gráfico. Às vezes cai pedindo a média, né, de alguns valores, às vezes cai fazendo uma regra de três, às vezes uma própria porcentagem. Então, esses assuntos que estão aqui na tela tem que ser priorizado para quando você está estudando aí para a prova da PM, tá certo? Tem que dominar esses assuntos e depois olhar tudo que está no edital, né? Não quer ter surpresa em prova? Estuda todo o edital. Então, como eu disse, a última prova da PM, tivemos duas questões de raciocínio lógico, né? A penúltima já não teve, então não é tão comum, tá
certo? Mas então a gente estuda sequências numéricas, estuda o que a gente chama lá de raciocínio lógico analítico, às vezes questões de associação, mas na última prova veio uma questão de diagramas lógicos, então é importante ver tudo, né, para tá bem afiado aí para a prova. Mas esses assuntos que a gente vai estar trabalhando aqui na live hoje são os assuntos que é 100% de chance de estar presentes na prova, ok? Então é isso que a gente vai estar trabalhando. Vamos trabalhar um pouquinho de cada um, né? Vou mostrar para vocês aí truques, macetes que a gente usa aí para identificar a questão e estar resolvendo aí de uma maneira segura, sem gastar muita energia e tempo. Isso que é importante para a gente na prova, né? 15 questões de matemática não é brincadeira. Então vamos lá, começando nossa primeira questão, vou mostrar um pouquinho aí sobre o MMC. Né? A gente nem fala o que significa a sigla MMC, tá? Vou falar uma vez só, que eu não posso ficar falando. É mínimo múltiplo comum. Isso não é legal, tá? Por quê? Porque às vezes uma questão de MMC ele usa a palavra máximo, né? Às vezes uma questão de MMC ele usa a palavra dividir. Então, mais ou menos a característica do exercício que a gente filtra, né? Um checklist para saber se é MMC. Então, por exemplo, primeira questão aí, vamos lá. Tem-se uma quantidade menor que 100 unidades de certo produto que pode ser separado em grupos contendo 12 unidades cada ou 14 unidades cada sem sobra. Para que essa quantidade de produto possa ser separada em grupos contendo 13 unidades cada, o número mínimo de unidades que devem ser adicionadas à quantidade para que se tem, né, esse valor. Né? Então vamos lá. Dividir de 3 em 3. Bom, o que a gente filtra nessa questão? Existe uma quantidade, né, a gente não sabe quanto, de produtos, que pode ser dividida de 12 em 12 ou de 14 em 14, né, sem sobra. Ou seja, é um múltiplo de 12 e também múltiplo de 14. Então, a gente simplesmente, né, vai parar aqui a leitura e vai tirar o MMC de 12 e 14. Como que a gente tira MMC? Coloca os números dele dispostos por vírgula, manda o travessão aqui e começa a decompor em fatores primos. Apesar de ter falado sem sobra, se ele falar a mesma sobra, sempre sobra 1, sempre sobra 5, também é MMC, tá bom? Então, aqui a gente vai dividir por 2, vai dar 6 e 7. Por 2 de novo, 3 e 7. Por 3, 1 e 7. E por 7, 1 e 1. Eu costumo multiplicar de baixo para cima, né? Deixar número grande para dobrar no final, né? Do que pegar um número grande e multiplicar por 7. Então a prioridade sempre para cima. 7 vezes 3, 21. Dobrando 42, dobrando 84. Fica mais fácil de fazer a conta, né? Do que a gente fazer 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, 12 vezes 7. Como é que eu vou saber quanto que é 12 vezes 7, né? Fica um pouco mais difícil. Então a gente sempre prioriza, né? Sempre no começo vai ter número 2, faz de baixo para cima que sai ganhando. Bom, 84. 84 é um número que se eu dividir de 12 em 12 não tem sobra. Se eu dividir de 14 em 14 não tem sobra. Ok? Então se ele fala, por exemplo, sempre sobra 1, eu somo 1 aqui, seria 85. Sempre sobra 3, somaria mais 3, ficaria 87. Então, já sei que eu tenho 84 produtos. Ele já falou que é menor que 100, tá batendo, né? Só que agora ele quer dividir, agora começa a segunda fase do exercício. Ele quer dividir os produtos de 13 em 13. Então, será que vai dar certo? Vamos ver. Dividir por 13, né? Quantos 13 ali, né? Vamos ver se dá um 6 aqui. 6 vezes 3, 18, vai 1. 6 vezes 1, 6, 7. Que vai ter que emprestar. 8, 9, 10 para 14, né? 8, 9, 10, 2, aí para 14 mais 6. Tá aqui. Bom, o que aconteceu aqui? Não vai dar para dividir de 13 em 13. Vai dar 6 pacotes, vamos dizer assim, né? 6 grupos, né? Que ele fala aí, vou usar o termo grupo, tá? Que ele usou aí. Então, vou conseguir fazer, se eu quero separar em grupos de 13 em 13, né? Então, eu vou conseguir 6 grupos, mas vai ficar 6 aqui de fora. Então, para que eu consiga o número mínimo de unidades que devem ser adicionadas à quantia que se tem, então eu tenho 84. Quanto que eu vou ter que acrescentar aqui
para chegar no 13, né? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá faltando mais 7, hein? Okay? Então, se eu colocar aqui mais 7, daria 13 e eu conseguiria formar 7 pacotes. Então, matemática não é só fazer conta, né? Tem a interpretação sempre presente aí na prova. Então, a resposta é 7. Eu tenho que adicionar 7 elementos para daí conseguir dividir ele por 13. Tá certo? Então, a questãozinha aí clássica de MMC, certeza absoluta, né, de uma questão de MMC na prova da Polícia Militar. Sempre teve, em todas as provas. Então, não é difícil, né, identificar isso daí, saber disso daí. É só acompanhar as provas anteriores, tá bom? Mas existe um outro exercício clássico de MMC, até mais fácil de identificar na prova. Eventos múltiplos, eventos periódicos ocorrendo simultaneamente. Olha a segunda questão, vamos lá. 4 aparelhos de sinalização piscam suas lâmpadas em espaço de tempo contínuos. As luzes vermelhas piscam a cada 2 segundos. Já a amarela a cada 3 segundos. Verde a cada 4 segundos e as azuis a cada 5 segundos. Ao serem acionados, todas as luzes se acendem. Sabendo que após 10 minutos de funcionamento eles foram desligados, o número de vezes que todas as luzes piscaram juntas foi igual a... Esse exercício é mais fácil de identificar na prova, mas ele sempre tem uma pegadinha, tá? A gente vai ver lá no finalzinho. Então, MMC. Vou tirar o MMC de 2, 3, 4 e 5. Por 2, 1, 3, 2 e 5. Por 2, 1, 3, 1 e 5. Por 3, 1, 1, 1 e 5. Por 5, 1, 1, 1 e 1. Aqui tem uma prioridade, tá? De juntar 2 com 5, né? Associativa. 2 vezes 5, 10. É um zero que vai aqui. E agora eu só multiplico o restante. 3 vezes 2, 6. Como aqui era segundo, deu 60 segundos, que é 1 minuto, né? 1 minuto. Então significa que a cada minuto, todos piscarão juntos. Ok? Eles ficaram, né? Ao serem acionados, todas as luzes acenderam. Então, já contou uma. E eles ficaram 10 minutos. Bom, se é 1 por minuto, ficaram 10 minutos, ele me induz a falar 10. Mas, na verdade, sempre tem que somar 1, tá? Se ele falar a partir do momento que foi acionado, quantas vezes piscaram, aí é 10. Se não, esse MMC nunca pega a primeira vez, que é quando a gente dá o start, liga o cronômetro. Então, quando você percebe que o enunciado quer contar essa vez também, como é o caso, tem que contar sempre 1 a mais. Então a resposta seria 10 dividido por 1, né, que é de 1 em 1, e aí sempre soma 1 para dar certo. Então a resposta aqui é 11, tá certo? Bom, isso é uma pegadinha muito importante, tá? Ó, ligou, primeira vez. 1 minuto depois, já era a segunda vez. Depois, 2 minutos, já era a terceira. 3 minutos, 4 minutos, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá lá, ó. Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª vez. Então isso é uma característica do MMC, tá? Bom, a gente chama de pegadinha, mas como é tão comum, né, já ficou meio que pertencente a um exercício de MMC. A gente só precisa saber que tem que tomar muito cuidado quando faz essa conta, porque ela nunca pega o primeiro, tá bom? Então a resposta é a letra B, 11 vezes, né? Se ficaram 10 minutos, ligou o cronômetro, já contou uma. Já piscaram, uma. Depois já mais 10 minutos, uma vez por minuto. Então 11 vezes piscaram, perfeito? Então sempre ficar atento, é muito importante conhecer as questões, justamente para não cair numa pegadinha dessa. Você viu que tinha o 10 lá, então é fácil perder, né? Outro assunto, assim, né, muito importante, né, entra no ranking aí dos mais queridos aí pela Banca Vunesp, sempre presente nas provas anteriores aí da Polícia Militar, soldado de segunda classe, São Paulo. Equações de primeiro grau envolvendo frações e porcentagem. Né? O que eu falei que é o apelido aí de árvore de porcentagens, né?
Vamos aprender truque para resolver esse exercício. Tem várias maneiras, de repente você já tem a sua de fazer. Vou mostrar uma ideia, tá? Uma maneira que eu gosto de fazer. De repente, né, dá uma luz aí, você começa a fazer uma coisa parecida ou até se adaptar a essa técnica que é bem bacana. O número total de folhas impressas em determinado dia em um escritório. A impressora de Luiz imprimiu 1/5. A impressora da Ana imprimiu 3/4 do que não foi impressa pela impressora do Luiz. E a impressora do Leonardo imprimiu as 140 unidades restantes. Dessa forma, o número de folhas impressas pela impressora da Ana foi igual, bom, frações, né? 1/5 do que sobrou, 3/4. Qual o truque, né, que eu gosto de usar? A gente vai copiar todos os denominadores, pega todas as frações, copia todos os denominadores e multiplica. 5 vezes 4, 20. Então, em vez de chamar o total de folhas, né, que devem ser impressas de x, eu vou chamar, na verdade, de 20x. Vou colocar um número na frente da variável, 20x. Isso vai evitar que apareça vírgula, né? Eu vou acabar eliminando as frações já no início. E aí eu faço um desenho para me orientar o que está acontecendo. Então vai lá. A impressora do Luiz imprimiu 1/5. 1/5 do 20x. Olha lá, 20 dividido por 5 dá 4. Então a impressora dele imprimiu 4x. A impressora da Ana imprimiu 3/4 do que não foi impresso. Então, pera lá. Não foi impresso. Tinha 20x, imprimiu 4x, ainda tem 16x. Tá vendo? Fica o desenho, né, de uma árvore aí, tá certo? Ramificação, fluxograma. Aí vem a impressora do Luiz. Imprimiu 3/4 do que não tinha sido impresso. 3/4 de 16x. Aqui dá para simplificar. 16 dividido por 4 dá 4. 3 vezes 4, 12. Né? E a impressora do Leonardo, as 140 folhas restantes. Leonardo, a gente não escreve os 140. A gente monta essa árvore, né, representativa, tudo em função de x. Aqui a gente tinha 16x. 12 foi para cima. Então está faltando, né, 13, 14, 15, 16, 4x. Olha lá. Tá? Então sempre, né, os dois galhos que abriram somando tem que dar o que era antes, né? Tá lá. E agora a gente usa essa informação que ele está dando, 140 unidades, para achar o x. Então ele está falando que isso daqui, ó, do Leonardo, vale 140. Porque eu gosto bastante dessa técnica, né? Ela permite que eu consiga pular de um galho para o outro se os números forem bonitos, que nem aqui está bonito, né? Como ele quer saber quanto que a Ana, desculpa, aqui eu escrevi Luiz, era Ana, hein? Aqui era Ana. Foi a Ana, né? O Luiz já tinha sido lá. Ana. A gente sempre tenta nos galhos aí colocar o que está lendo ali, né? Com as mesmas palavras, para poder facilitar o efeito visual. Como ele quer saber o da Ana, se a gente observar aqui, né? O Léo foi 4x, o da Ana foi 12x. Daqui para cá, é 3 vezes, só multiplicar por 3. Então a resposta do exercício, resposta da Ana, foi o 140 vezes 3. Né? 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 1, 3, 4. 420, letra E. Quando isso não for fácil, né, se eu não conseguir ver isso daí, aí sim eu monto a equação de primeiro grau. 4x, estou sabendo que é 140, aí acho o x, se for necessário, né? Dividir por 4, metade da metade, 70, 35. E aí vou buscar o da Ana.
da Ana é 12x. 12 vezes 35. Aí eu ia chegar no 420. Tá certo? Ali 12 também, né, vezes 35, faz 35 vezes 10 dá 350, né? Aí mais duas de 35, mais 70. 350 mais 70. Chega no 420 numa boa, né? Letra eco. Então essa é a maneira que a gente resolve aqui para não ter vírgula, não ter frações, né? A gente desenvolve isso aí para ficar mais fácil. A árvore tem um efeito visual, diminui a chance de erro, também isso é ótimo, né? Vamos lá. Coloquei mais um agora envolvendo porcentagem. Então vai lá. Todos os 480 funcionários de uma repartição passarão por exame fonoaudiológico. Inicialmente farão o exame as mulheres com 50 anos ou mais, que correspondem a 15% do total de funcionários. Depois farão o exame os homens com 50 anos ou mais, que corresponde a 30% do total de homens. Finalmente farão o exame os funcionários com menos de 50 anos, ou seja, 188 mulheres e, bom, bastante informação, a gente já identifica a porcentagem, né? Mas não é o aumentos e reduções percentual, aumentou 15%, não é isso que ele falou, ele está só repartindo em porcentagens, né? Frações ou porcentagens. Porque a porcentagem nada mais é do que uma fração onde o denominador é 100. Então ele é uma fração, né? A menos que tenha na matemática financeira, que está falando de aumentos percentuais, a gente tem uma outra estratégia para fazer. Então aqui é a árvore, por isso o nome árvore de frações é porcentagem. Então aqui eu vou pegar o 480 e vou fazer um desenho, né, um efeito visual aqui para facilitar para mim. Bom, aqui tem homens e mulheres. Vou colocar aqui mulheres e os homens. Então um pequeno desenho aqui já vai ajudar bastante. E segundo a narrativa aqui, tem pessoas com mais de 50, né, 50 anos ou mais e menos 50. Então aqui eu vou colocar 50 ou mais, menos de 50 anos. 50 ou mais, menos de 50 anos. Então só esse desenho já vai ajudar bastante eu a me localizar aqui no que está acontecendo. Inicialmente farão o exame mulheres com 50 anos ou mais. Isso representa 15% do total de funcionários. 15% do 480. Quanto que é 10%? 48. Então, mais metade, né? Que seria 24. 48 mais 24. Mas podemos calcular 15% de 480. Só tirar o zerinho ali, fazer 15 vezes 48 e depois dividir por 10, né? Eu vou já usar o 10%, que é 48, mais metade, que seria o 5%, 24. Aí vai dar 12, né? 12 vai 1, 4, 5, 6, 7. Ali pegou bem certinho no lugar que fica ali a mudança. Então isso aqui vai dar, tá? 720 dividido por 10 dá 72. Então pode fazer assim, como pode também calcular o 10%, que é 48,5 por lógica. Tá? Então, resumindo, né? Inicialmente farão o exame 72 mulheres, são as mulheres com 50 anos ou mais. 72 mulheres. Depois farão o exame os homens com 50 anos ou mais, que corresponde a 30% do total de homens. Não sei quantos homens tem, né? Então, esse povo aqui representa 30% dos homens, né? Não do 480. Então, deixa quieto isso aí por enquanto. Finalmente farão o exame os funcionários com menos de 50 anos, ou seja, 188 mulheres. Opa, coloca aqui, ó, 188 mulheres e quantos homens, né? Olha só. Então aqui eu já posso somar, né, o 188 com 72, que eu já teria o total aqui de mulheres. 72 mais 188, aqui dá 10, vai 1, 16, ó, 260.
Como a gente tinha 480 pessoas, agora subtrai, né? 480 tira 260. Aqui vai ficar 4, 2, 240. Né? Opa, aqui deu errado, porque vai dar, se a gente somar aqui, né? Tá dando 500, calma lá. Deixa eu corrigir essa continha, tá bom? Acabei ficando um pouco sem espaço aqui, tem que fazer com calma isso aí, hein? Total tem que dar 480, então tá faltando 220, né? Aí, somando, né? Então aqui é 220, né? Tava subtraindo, na verdade, né? Eu acabei somando aqui, por isso que deu errado. Opa! Deixa eu só ver se apagou. Apagou, pessoal. Vamos fazer de novo, tá? Bom como a gente faz de novo, já estamos aprendendo aí. Vamos lá. Então aqui eu vou pegar os 480 funcionários, eu vou fazer mais limpinho aqui, ó. Dividir em homens e as mulheres. 50 anos ou mais, menos de 50 anos. 50 anos ou mais, menos de 50 anos. Tá lá. Inicialmente, as mulheres com 50 anos ou mais, 15%. Né? Agora eu falei, olha lá, 10% de 480 é 48, então 5% é metade, 24. Soma os dois. Né? 8, 9, 10, 11, 12, vai 1, 4, 5, 6, 7, olha lá. 72 mulheres. Depois serão os homens com 50 anos ou mais, 30% dos homens. Esse povo aqui, 30% dos homens. Não sei quantos são, pula essa informação. E finalmente o povo mais novo, né? 188 mulheres. Agora a gente vai somar, tá? 72 mulheres com 188, né? 260. E agora subtrair, né? 480 tira 260. Aqui é 0, aqui é 2, aqui é 2. 220. E para dar para fazer até de cabeça, né? 260 para 480, 220. E aí agora, né? Lembra da história dos homens mais velhos? Era 30%, né? Então quanto que é 30%? De novo, posso calcular 10% de 220 é 22. Então 30% é só triplicar, né? Então se eu multiplicar por 3, vai dar 66. Então aqui são 66. E a pergunta dele é o restante. Quantos homens têm menos de 50 anos? Então 220 menos 66. Aqui vai ter que emprestar 4, né? Ó, já sei que final 4, eu sempre gosto muito disso na Banca Vunesp, né? Final 4. A expectativa é isso, só tem uma alternativa, hein? Mas posso continuar aqui sem problema, né? Se emprestar aqui, ó, vai dar 5 e 1. Aí, bateu 154. Ok? Então esse é o estilo, né, que a gente faz aí para o efeito visual, não se perder nesse mundaréu aí de informações que acaba sendo fornecido aí pela banca, certo? Bora lá. Outro tema importantíssimo aqui para gente, o sistema de equações, né? Esse é o top 1, inclusive, tá? Comecei pelo MMC aí, porque são os assuntos editais, né? Estou tentando também não tirar muito aquela ordem para ficar fácil aí para vocês irem fazendo o estudo de vocês. Mas esse é o top 1, né, dos assuntos aí da Vunesp. Esse ganha primeiro colocado aí, o que mais cai em prova, né? Nossa prova, como eu disse, são 15 questões, só tem 14 assuntos. Então vai ter que assunto repetido. Qual? Sistema de equações, né? E aí vamos ver qual truque que a gente usa para resolver. A gente não faz mais daquele método, né, de criar as incógnitas e substituindo uma na outra. A gente tenta evitar aquilo lá. Então a gente tenta usar uma letra só, né, uma variável só. Então vamos lá. Um cliente contratará 3 serviços de um mesmo arquiteto. Custo médio, olha lá, falando média, né, que é um dos assuntos que está lá no edital. Então acaba misturando, né, um exercício contendo 2 assuntos.
Preço médio, R$ 7.300. O custo do serviço maior valor é 4.000, acima do custo do menor valor. E o terceiro serviço é 1.700 abaixo do custo do serviço de maior valor. Então, olha como é que a gente faz. A gente coloca aqui os três serviços. Vamos colocar que isso aqui é o maior. Vamos colocar que isso aqui vai ser o menor, tá? Tanto faz. O custo do maior é 4.000 acima do menor. Então, se esse aqui é X, esse aqui é X mais 4.000. E o terceiro serviço seria o intermediário aí, né? Ele é 1.700 abaixo do maior. Então, maior menos 1.700. X mais 4.000 menos 1.700. É só tirar, né? Do 4.000, 1.700. 4.000 tira 1.700. Que emprestou 2.300. Então, isso aqui é X mais 2.300. Né? Ele é 1.700 menor que o maior. E agora pronto, ele falava que a média era 7.300. Como que a gente calcula a média? A gente soma esses três e divide por 3. Né? Então, X mais 4.000 somado com X mais 2.300 somado com X. Não precisa escrever na horizontal, já faz aqui, né? Já soma aqui, ó. 3x mais 6.300. E como é que seria a média, né? Média. A média é a soma de todos dividido por 3, porque são 3, né? Então, ele falou que a média é 7.300 e a soma de todos é o 3x mais 6.300. Tudo isso dividido por 3. Posso passar o 3 para lá multiplicando, mas posso simplificar, todo mundo aqui já dividido por 3. Então, se eu pegar essa soma e dividir por 3, vai ficar que 7.300 é x mais 2.100. Aí só passo 2.100 para lá. Mas depois pode fazer de outro jeito, aí do jeito que está acostumado, para você fazer o teste e ver se está tudo ok. Aqui vai dar 5.200. O valor do x. Agora vamos ver o que ele quer. Ele quer o menor. Opa! Menor. Menor já é o x para nós. Então a resposta seria a letra A, 5.200. Ok? Então a gente só usa uma variável em vez de escrever, né? A, B e C, ficar substituindo uma equação na outra. Tá certo? Vamos treinar isso aí mais uma vez. Vamos ver quanto é importante usar apenas uma letra. Então vamos lá. Em um cofre havia apenas nota de 200, de 100 e de 50. Uma pessoa retirou desse cofre R$ 7.400. Total de 76 notas, cédulas, né? Retirando notas de todos os valores, sendo que a quantidade de notas de 200 correspondeu à terça parte da quantidade de notas de 100. O número de notas de 50 que ele tirou, quanto será? Bom, aqui a gente vai começar, pessoal, montando o seguinte. Aqui é quantidade de notas, tá? Então, quantidade notas de 50. Quantidade notas de 100. Quantidade notas de 200. Tá lá. Ele começa falando o dinheiro que ela tirou, o total de notas, foram 76 notas. E aí ele fala, teve de todos os valores. A quantidade de notas de 200 é a terça parte das de 100. Então a gente vai chamar as de 100 de 3x,
porque daí a de 200 fica x, terça parte. Isso é quantidade de notas. E a gente vai chamar de y a quantidade de nota de 50. Então a gente já criou o mínimo de variável possível, duas variáveis. Então aqui eu já tenho uma equação, né? Já tenho uma equação que y mais 4x é 76. Olha lá, deixa guardado ali. Preciso de mais uma equação agora. O que eu vou fazer? Quando eu pego, agora aqui é valor. Quando eu pego as notas de 50 e multiplico por 50, eu tenho dinheiro em 50. Tipo, duas notas de 50. 2 vezes 50 dá 100, 100 reais. Tá? Então aqui eu tenho 50y reais. Né? Então aqui é valor, grana. Eu tenho que pegar as notas de 100 e multiplicar por 100. Não, a quantidade de nota de 100 e multiplicar por 100. Então aqui vai dar 300x. Valor, grana. E as notas de 200 multiplico por 200. Eu tenho a grana. A soma da grana é 7.400. Ele falou, né? O cara tirou 7.400 de dinheiro. Então aqui eu tenho uma segunda equação, né? De cara eu posso simplificar essa equação, tá? Vou montar ela aqui primeiro. 50y mais 500x, 7.400. E eu vou tentar simplificar ela ao máximo para poder trabalhar com aquela outra. Dá para tirar um zero, que significa dividir por 10, ó, e daria para dividir por 5. Então, se eu divido ela por 5, fica y mais 10x. E aqui, né, dividir por 750, dividir por 5. A gente usa o truque de dobrar o número e dividir por 10. Então, 740, desculpa, dobrando. 1.480. Aí divide por 10, 148. E eu, nesse caso, dividi por 5, tá? Todo mundo dividido por 5. Perfeito? 740 dividido por 5 é 148. Dobra e divide por 10. Pronto, agora eu tenho duas equações. E agora como é que eu resolveria? Trabalhando então essas duas equações, né? Como eu quero o total de dinheiro em nota de X, eu vou mostrar um truque que eu apresento aí no curso, que a gente chama de samurai, né? Fica fácil de resolver a equação. Y mais 4x é 76. Y mais 10x é 148. A gente copia a letra que está ali na frente e vem multiplicando os números assim, fazendo um certo arranjo, né? 1 vezes 10, 10, terminou embaixo. 10 vezes 76, 760, terminou em cima. Aí já volta por aqui. 4 vezes 148, vou fazer no cantinho aqui, tá? 4 vezes 148, 148 vezes 4. 8 vezes 4, 32. 4 vezes 4, 16, 17, 18, 19, vai 1. 1 vezes 4, 4, 5, 592. E depois volta aqui 4 vezes 1, 4. Ao fazer isso, já saiu o valor do y ali, ó, né? 760 tira 592, tá? Vamos fazer aqui de novo. Vou fazer aqui, ó. 760 tira 592, que vai emprestar 8, que empresta também. 6, 1. 168 dividido por 6. E pronto, a gente vai finalizar encontrando o y, fazendo a conta 168 dividido por 6. Né? Vou pegar mais um espacinho ali pra gente. Apagar essas contas estão poluindo aqui, né? Vou pegar um espacinho aqui, ó. Então, última continha, ó. 168 dividido por 6. 6 vezes 2, 12. Sobra 4, abaixo 8. 8. 6 vezes 8, 48. Então, 28. Quem que é Y? É a quantidade de notas de 50. Ele quer o valor nas notas. O valor é 50Y, né? Então, a resposta... Quanto é 50Y? 50 vezes 28. De novo, né? Se fosse vezes 100, era 2.800. É metade.
1.400. Esse é o jeito que a gente tenta economizar, né? Você vê que já gastou bastante rascunho para fazer a conta, então o samurai ali agiliza. Ah, podia substituir uma equação na outra? Pode. Podia fazer ali o método da adição? Pode, o método que você quiser. Que eu apresentei um método, né, para você procurar saber como é que funciona. Acaba agilizando as contas aí pra gente, tá ok? Opa, tinha um espaço aqui para fazer a 6, agora que eu vi. Agora já foi. Né? Ficou apertadinho ali, depois você consegue tirar um print aí, né? Dar um zoom na foto, tá certo? É a maneira que a gente usa aí para estar resolvendo. Bom, outro assunto, né, que é extremamente importante para a prova aí da Polícia Militar, qualquer concurso da Banca Vunesp, né, é a geometria plana e espacial. Para a gente não cai geometria analítica, tá? Então aqui cai Teorema de Pitágoras, Teorema de Tales, aqui cai áreas, perímetros, cálculo de volume. Mas quando eu falo geometria, geometria analítica, então eu vou estudar cone, tronco de pirâmide. Não, não. Quando eu falo geometria espacial é volume, tá? A Vunesp gosta muito de paralelepípedo, caixa de sapato, tá certo? A gente vai ver aqui agora. Então vai lá, primeiro exercício, geometria plana. Um jardim tem a forma de um trapézio ABCD, conforme a figura. Sabe-se que AB é 11 metros. Vamos colocando, tá? AD é 10 e CD é 14. E a área, quanto vale a área desse jardim? Área. Olha lá. Então né, a gente vai estar usando aí o conceito, né? É legal saber qual que é a área de um quadrado, de um retângulo, de um triângulo, de um círculo, área de um trapézio, que é o caso aqui. Como é que a gente calcula a área de um trapézio, né? Aqui a gente poderia calcular pela área do trapézio, a área de um trapézio é base maior mais base menor, todo mundo entre parênteses, vezes a altura, dividido por 2. Então, quanto que é a base maior dele? 14. Base menor, 11. Altura, 10, dividido por 2. Posso fazer, se eu quiser, dentro do parênteses primeiro. Então, ali vai dar 25 vezes 10, né? Já dá 250. Metade, 250. 125 metros quadrados. Ah lá, tá feito. Né? Agora, não lembrei a fórmula da área do trapézio na prova. A gente sempre comenta, né, que assim, as figuras básicas, quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Qualquer outra figura pode ser decomposta nela. Então, esqueci a fórmula da área do trapézio, corta aqui, né, vai virar duas figuras. Como tudo esse cara aqui era 14 e ali tem 11, né? Esse cara aqui é 3, né? 3 com 11 dá o 14. Calculo a área desse retângulo, 10 vezes 11. E calculo a área desse triângulo. Lembrando que triângulo é base vezes altura dividido por 2. Né? Olha lá, 30, metade, 15. E agora somos 2. Então a área total, 110 mais 15, 125. Então chega do mesmo jeito, tá bom? Tá lá a letra delta. Bora lá, questão número 8. Agora é uma geometria espacial. Então, pô, vou estudar o quê? Caixa de sapato. Aqui é caixa de sapato, né? Em pé aí, tá certo? Caixa d'água, né? Paralelepípedo. Uma peça com o formato de um prisma reto de base quadrada, ao jeito que ele fala. Tem 18 centímetros de altura. Tá lá no desenho. Conforme mostra a figura, as medidas indicadas estão em centímetros. Hein? A área da face lateral indicada na figura é 108 centímetros quadrados. Qual que é o volume da peça? Bom, volume, pessoal, de um paralelepípedo, né? Geralmente a gente tem lá o paralelepípedo ABC.
O volume é A vezes B vezes C. A vezes B vezes C. Tá certo? E a área é lado vezes lado. Então, como ele me deu a área aqui, vou começar por aqui, né? Como é que calcula essa área? Lado vezes lado. X vezes 18. Tá? Então, a área é 108. Então, X vezes 18 é 108. Portanto, X 108 dividido por 18. Perfeito? Aí eu vou fazer essa continha. 108 dividido por 18. Olha o que eu gosto de fazer aqui, pessoal. Pega metade, pega só metade. 54 dividido por 9. Ah, já sei, tá bom. Do 18 eu não sabia, do 9 eu sei, né? Isso aqui é 6. Essa conta dá 6. Então o volume dessa peça, né, o volume desse paralelepípedo, é lado vezes lado vezes lado. Né? Largura, comprimento, altura. X é 6. 6 vezes 6 vezes 18. Aqui teria várias maneiras de fazer. Pessoal, o x vezes 18 já era 108, então essa conta aqui é 108. Se quiser aproveitar, tá bom? Poderia. Pode fazer 6 vezes 6, 36, para depois multiplicar por 18. E se você fizer 18 vezes 6, você volta lá no 108. 6 vezes 8, 48, final 8. Final 8. Já sei qual que é a alternativa. Fingi que eu não vi, tá? 6 vezes 48 vai 4, 6 vezes 0, 0 abaixo 4, 6 vezes 1, 6. Volume, unidade cúbica, todo mundo em centímetro, centímetro cúbico, letra C. Olha lá como é que a gente faz, né? Então, bem bacana aí a maneira que a gente está desenvolvendo e treinando sempre contas, né? A maneira de fazer as contas, perfeito? Aí entramos aí no outro assunto, regra de 3 simples. Tá? O nosso edital não cai regra de 3 composta, somente regra de 3 simples, tá? Pode ser diretamente proporcional, inversamente proporcional. Então vai lá, número 9. 3 máquinas iguais, trabalhando no mesmo ritmo, simultaneamente, produzem 1.500 peças de determinado produto, exatamente 1h30 de trabalho. Para produzir 3.000 peças, nas mesmas condições, é esperado que apenas 2 dessas máquinas realizem o serviço em, então, 3 máquinas, 1.500 unidades. Demorou 1h30. Vou colocar em minutos? 1h30, né? 90. Agora a gente quer fazer o dobro do trabalho. Dobro do trabalho. Ah, mas regra de 3 composta. Sim, mas imagina, né? Se fosse o dobro do trabalho, se continuasse com 3 máquinas, demoraria o dobro do tempo. Né? Então, esquece 4 máquinas, que vai mudar a máquina. Se eu mantivesse as 3 máquinas para fazer o dobro do trabalho, eu gastaria o dobro do tempo. Então eu posso conduzir isso aqui para uma regra de 3 simples. Então, não pode cair na prova. Interpretação, né? Raciocínio lógico, certo? Situação, problema que está escrito lá no edital. Então, é a mesma coisa que falar que 3 máquinas fazendo 3.000 gastaram 180. Então, se eu estou com 3 máquinas para fazer o serviço que ele quer, eu gasto 180 minutos. Como eu só vou ter 2 máquinas realizando o serviço, quanto que eu vou gastar para fazer esse serviço? Né? Agora, essa regra de 3 ela é simples, mas ela é inversamente proporcional. Quanto menos máquinas, mais tempo. Inverso. Quando é inverso, a gente não pode multiplicar em cruz. A gente tem que multiplicar em linha reta. Linha reta. Tá? Regra de 3 diretamente proporcional, tranquilo. Quando é inversa, não pode multiplicar em cruz, tá? Então, 2x, 3 vezes 180. X é igual 3 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24, vai 2, 3 vezes 1, 3, 4, 5.
x é igual a metade de 540. Metade de 500, 250, mais 20 aí, 270 minutos. Agora transformar isso aí, né? Quanto que é 270 minutos? Bom, 1 hora, 60. 2 horas, 120. Então, 4 horas, 240. Perfeito? Já me liguei ali mais ou menos pela lógica, né? Mas posso... Como é que é feito certinho? Divide por 60. Ok? Dividindo por 60, que vai dar 4, dá 240. Ah lá, sobra 30. Então, 4 horas e 30 minutos. Né? Isso aqui é a mesma coisa que 4 horas e 30 minutos. Letra delta. Tá? Então, cai uma dessa aí, eu vou entrar com recurso. O Nesp ignora, né? Porque não chegou a entrar numa regra 3 composta. Teve uma interpretação para cair na regra 3 simples. Ok? Então, a gente até comenta, às vezes é interessante conhecer uma regra 3 composta, né? Para não estranhar na prova, tá certo? Mas a princípio no edital regra 3 simples, então não pode cair composta realmente. Agora, uma de interpretação, como eu mostrei, né? Segundo a banca Vunesp, acaba fazendo parte, tá bom? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Sempre envolvendo, né, o sistema sexagesimal. Está misturando assunto, né? Outro assunto que estava lá, grandezas e medidas. Quando fala grandezas e medidas, converter metro quadrado para centímetro quadrado, né? Trabalhar com grandezas de massa, tempo, né? Então vai lá, número 10. Para efetuar uma tarefa, 3 funcionários gastaram 3 horas e 15 minutos. No dia seguinte, foram destacados 5 funcionários para executar a mesma tarefa. Esses 5 funcionários possuem a mesma capacidade de trabalho dos anteriores. Dessa maneira, é correto afirmar que o tempo a menos que os 5 funcionários gastaram, muito cuidado com isso aqui, hein, pessoal? Tá? Porque na regra de 3, a gente não calcula o tempo a menos, a gente calcula tempo. Aí vai ter que fazer uma conta depois, hein? Tá? Muito cuidado, isso é uma pegadinha. A gente já conhece esse tipo de coisa aí quando a Unesp faz. Então vai lá, ó. 3 funcionários gastaram 3 horas e 15. Agora eu vou tentar fazer de um jeito um pouquinho diferente, para vocês verem que também existe. Pode treinar também. Funcionário e tempo. 3 funcionários, 3 horas e 15. Eu não preciso transformar em minuto. Tá? Posso manter desse jeito mesmo. Olha que interessante. Vou fazer a conta com o sistema sexagesimal. Pode transformar em minuto? Pode. Acho mais tranquilo. Então pode fazer. Só para dar uma ideia, tá? Ideia aí que você poderia estar treinando, né? Se você achar interessante. No dia seguinte, foram 5 funcionários para a mesma tarefa. Bom, mais funcionário, menos tempo. Não posso multiplicar em cruz. Inversamente proporcional. Multiplique em linha reta. 5x, 3 vezes 3 horas e 15. 5x, 9 horas e 45 minutos. X é igual a 9 horas, 45 minutos, dividido por 5. Bom, eu vejo que o 9 não é parente do 5. Eu tenho que deixar um número que seja parente do 5. Então vou ter que aguentar mais 1 hora para cá. Só que 1 hora é 60 minutos. Eu não tenho 60 minutos, eu tenho 45. Então se eu quiser, eu posso fazer uma brincadeira que é o seguinte, meu. Posso falar que x é 10 horas menos 15 minutos. Eu quero dividir isso por 5. Que daí são números múltiplos de 5. Isso aqui vai dar 2 horas menos 3 minutos. O que é 2 horas menos 3 minutos? É 1 hora e 57 minutos. Olha que legal. Depois a gente faz de um modo tranquilo, tá? Para você poder estar comparando também. Só que tem, né? Tem 1 hora e 57? Tem. Cuidado, pessoal. Não é isso que ele está pedindo. Ele não está pedindo o tempo que vai ser feito. Ele está pedindo o tempo a menos. Então a resposta do exercício é o que eu fiz antes, 3 horas e 15, menos 1 hora e 57.
Aí como que a gente faz essa conta? A gente ajusta ali o minuto primeiro, presta aqui, fica 2 horas. Né? Ali é 15, 1 hora ali, tá? Só corrigir aquilo ali que pode dar confusão. Isso aqui, ó. Que é 1 hora e 57, né? Tô subtraindo, ok? Então eu deixo ali 2 horas e o 15 ali, como eu diminui 1 hora, lá cai 60, mas já tem 15, então ali fica 75, né? Então eu reescrevo o 3 horas e 15 como sendo 2 horas e 75. Aí eu subtraio. Então 75 tira 57, que vai emprestar 8, 1. Aí sim, né? Aí peguei o gabarito. 1 hora e 18. Então é uma brincadeira, dá para fazer certinho, né? Você treinar, você consegue ficar bom nisso aí. Mas vou fazer aqui agora de novo o método tradicional para você ver que tá tranquilo também, não ia ter problema nenhum, né? Funcionários e vamos colocar minutos. 3 horas é 180, então mais 15 dá 195. 3 funcionários gastaram 195. 5 funcionários é X, também não tem problema fazer assim. E inversamente proporcional. Quanto mais funcionários, menos tempo. Então agora multiplica linha reta. 5x, 3 vezes 195. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 9, 27, 28, vai 2. 3 vezes 1, 3, 4, 5. 585 dividido por 5. Né? Vamos lembrar do truque na divisão por 5. Usaria um truque aí. Qual que é o truque? Dobra para poder dividir por 10. Aqui dá 10, vai 1, 16, 17, vai 1, 11, dividido por 10. Olha lá. 117 minutos. Pô, 117 minutos, 1 hora é 60. Então, 1 hora e 57 minutos. Só tomar cuidado, né, pessoal? Ainda tem que fazer aquela subtração, né? Agora faz o 3 horas e 15 menos 1,57. Então, olha lá, outro jeito legal, tem truque também. Apresentei o truque de divisão por 5, né? Tá lá. Bom, mais um assunto querido aí pra gente. Razão e proporção. Vamos lá, razão e proporção. O município, a razão entre o número de servidores com grau de escolaridade abaixo do ensino superior e o número de servidores com grau de escolaridade de ensino superior completo ou mais é 5:4. Após a admissão de 3 novos servidores com grau de escolaridade abaixo do ensino superior, a referida razão passou a ser 4:3. Desse modo, o número total de servidores atualmente é, bom, razão e proporção, a gente aprende um macete, né? A gente pode escrever aqui, ó, com grau abaixo do ensino superior, eu vou colocar assim, tá? Ficar melhor pra gente, ó. Abaixo do ensino superior e acima do ensino superior. Ensino superior ou mais, né? A razão era 5:4. Após admitir 3 pessoas com grau de escolaridade abaixo. Então, abaixo ganhou 3. E o outro não aconteceu nada. Só que a razão passou a ser 4:3. Olha o truque que a gente usa aqui, né? No final, atualmente, se a razão é 4:3, imagina ali 4 montinhos de pessoa, 3 montinhos, dá 7 montinhos. O número é parente do 7. Tem que ser o número parente do 7. Esse cara aqui é parente do 7, né? 70 mais 14. Esse aqui não é, porque é 70 mais 12. Né? Esse aqui também não é parente do 7, não tem 69 tabuada do 7.
Esse aqui também não é, esse aqui também não é. Só pode ser a letra A. A letra A é a única que tem potencial de separando do 7. Ok? Porque são 4 montinhos abaixo dos superiores, 3 montinhos para pessoas acima, né? São 7 montinhos de pessoa. Então, o número que dê para dividir por 7. Já a letra A. Mas se tivesse mais alternativa, como é que eu resolveria? Eu venho na primeira proporção e falo que abaixo do ensino superior vai ser 5x. E acima do ensino superior vai ser 4x. E substituo aqui. Multiplico em cruz aqui embaixo. 3 vezes 5x mais 3, 4 vezes 4x. Aqui distributiva. 15x mais 9, 16x. 9, 16x tira 15x. Na 9, x é 9. Então, no início, eu tinha 5x mais 4x, 9x. 9 vezes 9, 81. Aí eu admiti mais 3 pessoas. Então, no fim, 81 mais 3 pessoas. Olha onde cheguei? 84. Letra A. Então, esse é o truque, né, que a gente acaba usando, né? Realmente, muitas questões a gente consegue usar esse truque. Quando não dá, resolve a conta. Você vê que o jeito de resolver a conta também não é um jeito muito árduo, né? Então, de repente, vale pra gente aí, tá bom? Mais uma de razão e proporção, vamos lá. O gerente do escritório resolveu distribuir para 3 de seus funcionários 378 processos que precisam ser arquivados. A quantidade de processos que cada funcionário arquivará será diretamente proporcional a horas que cada um deles tem disponível para trabalho, sendo que um deles tem 3 horas, o outro tem 5 e o outro tem 6. Distribuindo dessa maneira, a quantidade somada dos processos dos 2 funcionários com menos horas receberão, né, para arquivar, supera a quantidade recebida pelo outro funcionário. Então, soma os 2 menores e compara com o grande, né, com o maior. Isso é a divisão proporcional, tá? Um exercício aí típico de divisão proporcional. E essa é diretamente proporcional ao número de horas, tá bom? Então, a gente vai dividir 378 processos diretamente proporcional 3 horas, 5 horas, 6 horas. Como é que a gente faz isso aí? O primeiro funcionário, chamado de A, ele tem 3 horas de trabalho, então ele vai ganhar proporcional a 3. Então ele vai ganhar 3K. O segundo funcionário, eu vou chamar de B. Ele trabalha 5 horas, ele vai ganhar 5K, proporcional à quantidade de horas que ele trabalha. E o C, que trabalha 6 horas, vai ganhar 6K. Se eu somar tudo, né, isso aqui vai dar 11, 14K, tem que ser igual ao total de processos que eu tenho. Então é como se eu estivesse dividindo em 14 cotas. 14 cotas. 378 dividido por 14. Vou usar o truque de novo. A boada do 14, né? Não estou muito bem habituado. Vou pegar metade. Metade de 378. Vou devagar, metade de 300, metade de 70, metade de 8. Aí somo 189. Aí vou dividir por 7, que é uma tabuada que eu conheço. Né? 7 vezes 2, 14. 7 vezes 7, 49. Fica mais fácil para mim. A resposta é 27. Bom, aí agora eu posso fazer 3 vezes 27, 5 vezes 27, 6 vezes 27, descobrir tudo, fazer a diferença. Mas, na verdade, o contexto é a soma do A e do B supera o outro. Então, 8K supera 6K em 2K. 2 vezes o valor do K. 50
e 4 processos. Pronto, assim que a gente já, né, consegue chegar em letra delta, né, de uma maneira um pouco mais tranquila. Tá certo? Bom, todos os assuntos aqui são extremamente importantes, pessoal, tá? Coloquei um ranking aqui de prioridade, mas escuta, qual cai em prova? Todos, né? Todos que foram colocados aqui na live, 100% estarem presentes na prova. Só você treinar com mais exercício, né? Procurar conhecer esses truques aí, que você está preparado para a prova. E depois, né, que estudou tudo isso aqui, tá firme nisso aqui, continua os assuntos do edital. 14 assuntos na prova, 15 questões na prova de matemática, né? Então, tem que estudar de tudo, tá bom? Mas em termos de aumentos e reduções percentuais, é exercício de porcentagem, mas não tem aquela dinâmica de quebra. É alguma coisa que aumentou ou diminuiu? Então vai lá. Sabendo que o produto, que o preço de certo produto na loja A é o triplo do preço na B. O lojista da A aplicou um desconto de X% no preço do seu produto. E o da B aplicou um aumento também de X% no preço desse produto, do seu produto, né? Após os reajustes, o novo preço da loja A passou a ser o dobro da B. Bom, vamos entender aqui, ó, a loja A e a loja B. Como o preço do A é o triplo do B, vamos colocar que o B é 100x e o A é 300x. Por quê? Para fazer porcentagem, o número 100 ajuda bastante. A loja A aplicou um desconto de X%. Então, o produto passou a ser o 300. Desculpa, pessoal. A gente vai chamar só de X. Não precisa ter, o X já é o desconto, tá? Então não é 300x. A gente vai adotar o valor 100 e o valor 300. Então, uma loja vende por 100, outra vende por 300. Perfeito? Aí o desconto que foi de X%, não posso misturar, só se chamar essa outra letra, Y, mas não precisa. Então o X já é, o X não pode ser ali, né? O desconto já. Então apliquei um desconto de X%. Bom, o que é isso aí, né? É menos X% de 300. Então esse valor ficou 300 menos 3x. Aqui dá para cortar 2 zero com 2 zero. E o cara da loja B, ele pôs um aumento de X%. Ó, X% do valor que vendia. Tá? Então o valor ficou 100 mais X% de 100, que é 100 mais X. E agora ele fala, após os reajustes, o preço da A ficou o dobro da B. Então o novo preço da A é o dobro do novo preço da B. Pronto, aqui a gente já vai achar o X. Aplica distributiva. 300 menos 3x, 200 mais 2x. 300 menos 200, 2x mais 3x, 100, 5x, 100 dividido por 5, 20. É correto afirmar que x é 20. Letra eco. Tá bom? Então, adotar o 100 quando não tem valor é fundamental, né? Já lá em tratamento da informação, tá? Não é tabelas e gráfico, mas já mandou ali a porcentagem do tratamento da informação. Vamos ver? Considere a seguinte notícia publicada no site da Agência Brasil em outubro de 2024. As emissões de gases do efeito estufa caíram 12% no Brasil em 2023. Essa é a maior redução nos últimos 15 anos. São 300 milhões de toneladas a menos em comparação com 2022. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que, em 2023, as emissões dos gases do efeito estufa no Brasil foram... Pessoal, existem 3 casos de exercício envolvendo aumentos e reduções percentuais.
Tá? Eu vou passar um bizu aqui para vocês, os 3 casos vai dar tempo de a gente fazer aqui. Então, não resolvendo o exercício ainda, tá? Passando o bizu aqui dos 3 casos, tá bom? Tem que estudar, tá? Esse aqui é 100% de chance também, assim como todos os outros assuntos, tá presente na prova. Não é o exercício, tá bom? Extra. O caso 1, aumentos e reduções percentuais. Caso 1, o cara fala um valor de uma mercadoria, serve tanto para aumento como para redução, tá? E ele fala, por exemplo, que teve um aumento de 10%. Esse a gente consegue fazer de cabeça. 80, quanto que é 10%? É 8. Então vai para 88. Tá? Se eu não conseguisse fazer porque o número é feio, eu calcularia 10% de 80, assim que a gente calcula 10% de 80. Dá para tirar os dois zeros de cima do zero de baixo, dá 8. Como ele falou que aumentou, então o x é 80 mais o 8. O x é 88. Existe um segundo caso, que é o mais perigoso. O cara fala que um produto aumentou 10%, foi para 88. Quanto que ele era antes? Porque ele induz a gente a calcular 10% do 88, que é 8,8. E tirar, devolver, né? Tirar 8,8 do 88. Não vai voltar a ser original. O valor é 80, acabei de montar aqui, tá? Então, por quê? Porque a porcentagem incide em cima do número. Então, 10% do x é diferente de 10% do 88. Né? Então, aqui como que eu resolvo essa questão? Tá? Cada um tem um jeito, são 3 casos, é como se fossem receitas diferentes. Então, ali é o primeiro caso, agora é o segundo caso. Quando acontece isso, a gente chama aqui embaixo de 100, lado esquerdo, e imagina que está acontecendo com o 100. Se o 100 aumenta 10%, ele vai para 110. E aí a gente faz aqui, então, uma regra de 3 em cruz, diretamente proporcional. 110x, 88 vezes 100. X é igual a 8.800 por 110, que aí chega no 80. Aí dá certinho. E um terceiro e último caso, só tem esses 3 casos que pode cair na nossa prova. Terceiro e último caso. A banca fala que o negócio era 80, hoje ele custa 88. Quer saber qual foi o aumento percentual? Qual foi o aumento? Como que a gente faz aqui, né? A gente subtrai, repetindo, hein? Cada um tem sua receitinha. A gente subtrai os dois valores. E esse cara aqui, o nosso lado esquerdo, é sempre 100%. Então, 80 é 100%. 8 é x. Aí multiplica em cruz. Regra de 3 envolvendo porcentagem é sempre diretamente proporcional. Sempre vai multiplicar em cruz. 80x é igual a 8 vezes 100. X é igual a 800 dividido por 80, 10. Pronto, descobri 10. Né? Como o x está embaixo da porcentagem, significa 10%. Ok? Então assim que a gente trabalha qualquer um dos 3 casos. Vou apagar que eu sei que vocês conseguem dar uma pausa. Tem que estar bem afiado aí nesses 3 casos para resolver um exercício de porcentagem. Esse daqui, por que eu passei os 3 casos? Né? Esse aqui ele foge um pouquinho do tradicional, que é sempre a VUNESP cobra os 3 casos. Aqui ele já cobrou um pouquinho diferente, tá? Mas a importância da gente montar as caixinhas. A gente está comparando, pessoal, 2022, ano, né? Com o ano de 2023. Teve uma queda de 12%. E isso são 300 milhões de toneladas a menos. Esse 12%, 300 milhões. Não precisa escrever 300. Então já consigo calcular 100%. Do lado de cá, eu tenho 100% do lado esquerdo. Do lado direito, eu tenho 100% tira 12, eu tenho 88%. Mas é mais fácil calcular o 100% por causa do número redondo. Então eu vou fazer uma conta.
12% representou, em pessoas, né? 12% representou 300. 100% é quanto? Deixa eu colocar o porcentagem para cima. Né? Essa conta é, repetindo, conta regra de 3 de porcentagem é sempre diretamente proporcional, sempre multiplicando em cruz, tá? x é igual a 300 vezes 100. X é igual a 30.000 dividido por 12. Né? Olha lá, 30.000 dividido por 12. Vamos simplificar, pessoal? Metade. 15.000 dividido por 6. Vamos de novo? 7.500 dividido por 3. 2.500. 2.500. Pronto, descobriu 100%. Ok? Agora, lembrando, hein? Estou comparando o ano de 2022 com o ano de 2023, onde teve a queda de 12% comparado com o anterior. E quem que é o 100%? Sempre o lado esquerdo. Então esse cara aqui é 2.500 milhões, né? Ou seja, 2,5 bi. 3 zerinho, né? Economizando 3 zerinho ali, 2,5 bi. E o outro cara lá era 300 milhões, né? Que é o 0,3. Então, se eu pegar 2.500 milhões e tirar 300, 2.200 milhões, que é 2,2 bilhões. Então, ele quer lá, 2023, 2,2. 2,2, né? Então, 2,2 bilhões de toneladas. Então, sempre ficar atento, né? Com relação a as caixinhas, tá? Se localizar, saber o que ele está querendo, se é a esquerda, a direita. Pequeno desenho em matemática ajuda, resolve o nosso problema, tá? Então, tem que desenhar. E aí, o último tema que eu queria trabalhar com vocês, que é o tratamento da informação, análise de tabelas e gráficos. Às vezes cai exercício de média, às vezes cai de porcentagem, às vezes é uma regra de 3, às vezes é uma interpretação, né? Então a VUNESP chama ali de tabelas e gráficos, né? O gráfico apresenta informações sobre o vínculo com empresas e um grupo de pessoas nascida na década de 1990 e 2000. Vamos interpretar o gráfico. Década de 1990, nascidos na década de 2000. Tarja mais escura, empresários. Tarja mais clara, funcionários com CLT. A primeira coisa que a gente nota aqui, tanto 1990 como 2000, nós temos aqui uma tabela com 100%. 100% dos funcionários. Agora, quantos funcionários tinha na empresa na década de 1990? Ali está em porcentagem, não está em números. Quantos funcionários tinha na década de 2000 nessa empresa? Ali tem 100%, mas não o número de funcionários. Então, o número de funcionários não foi falado. Então, pode ser que esse 30%, pessoal, seja mais pessoas do que o próprio 100% da outra. Né? Cuidado, nunca vou poder comparar, então, uma coluna com a outra. Tá? O que eu posso falar aqui nessa figura que ele está me dando é que sempre teve mais funcionário com CLT do que empresário. Todos os anos, funcionário com CLT era maior que empresário. Quantos? Não sei. E comparar no mesmo ano. Tipo, aqui é 30, aqui é 70. Então, eu tinha menos da metade, empresários era menos da metade do que o número de funcionários, porque metade seria 35.
né? Aqui eu posso comparar, aqui é 60/40, né? Se eu pensar de tudo de 20, né? Aqui é 20, 20, 20, aqui é 20, 20, certo? Então eu posso falar que era empresários em 2020, era 2/3, né? Ou para cada 3 funcionários com CLT, eu tinha 2 empresários. Posso falar, mas sempre a minha comparação fica limitada no mesmo gráfico, sempre no mesmo gráfico, né? Posso misturar colunas, hein? E é óbvio, as pegadinhas vão estar aí, né? E aí ele começa, né? Então, interpretação. O que é correto afirmar necessariamente do que a gente está vendo ali, naquele gráfico, né? Ok? Então, vamos analisar alternativa por alternativa. Opa, desculpa, vai ter que ser aqui mesmo, vai lá, vai lá. Letra A. 2 vezes mais funcionários com CLT nascido em 2020 do que em 90. Não posso comparar a década de uma com a outra. Mas o que ele está querendo saber? 2 vezes mais CLT do que empresário. Ele está querendo, pessoal, olha lá, ó, que eu comparo 30 com 60 e falo, sim, 2 vezes. 2 vezes. Não posso fazer isso, né? A letra B, tem mais empresários do que funcionários? Ó, nunca, né? Todos os anos, todas as décadas, tinha mais funcionário que empresário. A tarja cinza era maior do que a tarja escura. Letra C, o número de pessoas nascidas. O número de pessoas nascidas em 1990 e 2020. Número de pessoas, posso. Necessariamente eu tenho o número de pessoas, né? Qual é essa daí? Nunca vou saber o número de pessoas. Tem 100%. 2 empresários para cada 3 funcionários em 2000. Opa, só falando em 2000. Em 2000, empresário para funcionário, 40% para cada 60%. Corta, dá para dividir por 2. Então, dividindo por 2. 2. Só que eu coloquei errado aqui, né? O funcionário é empresário, 2 para 3, certinho. Empresário, funcionário. Funcionário com CLT, né? Então, 2 empresários para cada 3 funcionários. Correta, né? 2 empresários para cada 3 funcionários. Correta. Vamos analisar aqui a letra eco. Números diferentes de pessoas. Não sei. Pode ser que seja igual, hein? Falei que era diferente para dar um exemplo, né? Pode ser que seja igual. Então, isso se chama tratamento da informação. Análise, tabelas e gráficos. Vamos lá, mais um. O gráfico elaborado com informações que constam no censo de 2020, realizado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, apresenta a distribuição de pessoas dadas, distribuição de respostas dadas à seguinte pergunta: com relação ao domínio de idiomas estrangeiros, como você considera seu conhecimento em inglês, francês e espanhol? E aí tiveram ali, né, uma interpretação gráfica. Tudo chuviscadinho, básico. Cinza escuro, intermediário. Tarja preta, avançado. E barras verticais, fluente. Lá em cima, né? Tá na ordem, de baixo para cima. Em inglês, né? Quase um empate ali de básico e intermediário. Francês, básico, né? A galera mentindo, hein? Mentira. E espanhol, né? Habla espanhol, né? Mentira ali também. Tá lá. Com base somente nas informações apresentadas no gráfico, é correto afirmar. E aí vem, né, diversas perguntas, a gente vai analisar uma a uma, tá? Lá, até a letra E, né? Vamos lá, letra A, vamos ver se está correta?
Em se tratando do inglês, o número de profissionais que responderam ter nível avançado é 10% maior do que o nível fluente. Né? Em se tratando do inglês, o número de profissionais que responderam ter nível avançado é 10% maior do que o número de funcionários, número de profissionais, né, que responderam ter nível fluente. Avançado, fluente. Avançado e fluente. Ali, né, 70, 80, 90. Duas tarjinhas, né? Dois carinha aqui assim, né? E esse aqui é um, né? E tá em porcentagem, né? Perfeito? 10% maior. Pessoal, olha que perigo. Olha que perigo. Isso aqui estava na prova anterior da polícia. Pra gente entender, tá? Última prova aí, né? 2025. Soldado, segunda classe, 2025. PM, São Paulo. Vou jogar números. Tá? Vamos supor que cada quadradinho disso aqui representa... Vamos supor que seja 100 pessoas mesmo. 100 pessoas. Então ali são 20. Né? Cada um aqui é 10, hein? Né? Então, um 10%, o outro 20%. Quando eu comparo 10% com 20%. É quantos por cento maior? Pessoal, quando acontece isso, a gente fala 10 pontos percentuais maior. Tá? Aqui é avançado, aqui é intermediário. Quanto que aumentou, né? É 100% maior. 100% maior. A mais. Ou 10 pontos percentuais a mais. Pontos percentuais a mais. Olha que louco. Né? Induzindo o erro. 10% a mais, aí 10% maior. 100%, né? Se um for 20 pessoas, se um for 10 pessoas, outro é 20, 100% a mais. Olha, pegadinha do malandro aí. Letra B. O número total de profissionais que correspondem, que responder à questão, do número total, 20% disseram ter nível fluente em 3 idiomas. Pessoal, aí complicou, né? Porque número total de pessoas, né? Será que foram as mesmas pessoas, né? Que responderam a pergunta? Será que uma pessoa não pode falar, escuta, eu só inglês, aí a outra, eu nada. Aí a outra, eu sou só fluente em espanhol. Não posso comparar, né? Tá bom? O que está acontecendo aí? Número total de profissionais que responderam à questão, 20% disseram ter nível fluente. Fluente. Outra coisa, né? Parece que não está no meio ali, no 5%. Será que está certinho 5%, 5%? Não dá para comparar isso aí, hein? Letra C. Em se tratando de francês, o número de profissionais que responderam ter nível básico é menor. Não, isso aí tá na cara aqui não, né? Como assim? Isso até eu sou bobinho e sei que tá errado. Pula. Letra D. Os profissionais que responderam ter nível básico em inglês também responderam. Como assim? As pessoas que falaram que tem nível básico em inglês também falaram que tinha nível básico em espanhol. As mesmas pessoas. Se fosse mesmo, tinha até empatado aí, né? Quantidade aí, né? De inglês e espanhol. Como assim, velho? Teve mais pessoas aí que falaram, e pode ser que nem seja as mesmas pessoas. Por exclusão,
Só pode ser a eco. Vamos ler com calma aqui, mas já excluímos todas, pô. Se não for a eco, recurso, hein? E se tratando do espanhol, o número de profissionais que responderam ter nível básico é 50% maior do que o número total de profissionais que responderam ter outros níveis. Aqui, né, se eu colocar em pessoas, né, 10, 20, 30, 40, 50, 60, são 100 pessoas, tá? Aqui é 60. 10, 20, 30, 40. Perfeito? Do 40 para os 60, aumentou 50%? É isso mesmo? Quanto que é 50% de 40? Metade de 40, 20, aumentou 20. Correta. Correta, letra eco. Então, letra eco, né? É isso aí, pessoal. Tentei passar, né, para vocês aí um pouquinho aí de cada tema, para vocês entenderem como que estuda, tá? Procurar buscar mais exercícios envolvendo esses contextos, né? Orientá-los a estudar sempre o edital todo, mas priorizando o que a gente tem certeza de cair na prova. E lembrem, pessoal, tá? O link fixado aí, né, no comentário, descrição aí, tá certo? Da live. Você já vai conseguir edital verticalizado, vai conseguir estar entrando em contato aí com o pessoal, né? Começando então aí o nosso curso PM São Paulo. Tamo junto, pessoal, e até o nosso próximo encontro por aí. Bom estudo para vocês, fiquem com Deus.